Bora te atualizar também sobre a difícil renovação de contrato no Corinthians com o Kaique, o autor do gol do título da última Copa São Paulo Juniores. O Garro chamando a atenção de torcedores do Corinthians relacionados à torcida organizada depois de um comportamento importante. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Riquelme, lateral esquerdo do Cuiabá, que já foi cotado como possível reforço do Corinthians. Quero contar para vocês com exclusividade que um observador do Bolonha está no Brasil para assistir ao desempenho do lateral. Bolonha também está de olho em Matheus Alexandre, atleta da lateral direita, também joga no Cuiabá, outro que esse já com passagem pelo Corinthians. Bora te atualizar sobre o Fortaleza, que vai enfrentar o Timão na Neoquímica Arena com 4 desfalques certos. Não jogam o Caleb, que é meio campista, o Kusevich, que é zagueiro, o Cardona, além do Lucas Sacha. Bora falar agora sobre o Corinthians. Quero te atualizar sobre a difícil renovação de contrato do atacante Kaique, autor do gol que valeu o título ao Timão na Copa São Paulo Juniores desse ano. O contrato se encerra em 6 de março do ano que vem, ou seja, a partir de 6 de setembro desse ano, logo mais, ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Atacante de 20 anos de idade que chamou a atenção de todos na comissão técnica e na diretoria. Cheguei a contar para vocês que o Chicão, que atua nessa integração da base com o profissional, entende que o Kaique é um jogador de extremo futuro e de muita qualidade, mas a renovação do contrato está emperrada. Quero trazer os valores e contar para vocês que se não aceitar essa renovação, o Kaique não vai mais atuar no time de cima. Ele chegou a jogar contra o São Paulo numa partida do Campeonato Paulista sob o comando do Mano Menezes. Depois que a conversa para renovação emperrou, o Corinthians decidiu devolvê-lo para o Sub-20 e é por lá que ele tem jogado. Hoje o salário do Kaique é de R$7 mil mensais. O Corinthians ofereceu um salário de 25 mil por mês, com aumentos gradativos a cada ano de contrato. O empresário não aceitou a proposta e está exigindo 50 mil mensais. Os dirigentes do Corinthians ainda disseram que não é dessa maneira, querendo ganhar da noite para o dia um valor salarial muito mais alto, que a carreira dele vai decolar, que seria legal para o Kaique ter essa oportunidade de jogar no Corinthians, onde ele já está habituado, onde ele já tem uma história. Mas os argumentos não foram bem avaliados pelo staff do jogador e enquanto não houver renovação, o Kaique segue atuando nas categorias de base, enorme risco de o Timão perder de graça alguém que parece ser extremamente produtivo e promissor. Só para completar, a ideia do Corinthians era assinar um contrato com o Kaique de 5 anos, que faria ou garantiria a ele uma estabilidade bastante interessante. Hora de falar sobre o Corinthians. Várias novidades. A mais curiosa, a participação de Rodrigo Garro numa reunião recente entre líderes do elenco, todo o elenco para ser mais preciso, e líderes da Gaviões da Fiel. Os caras da Gaviões cobrando atitude, empenho, vontade, dizendo que os resultados eram muito ruins, quando o Rodrigo Garro, que acabou de chegar, levantou a mão e pediu a palavra. E segundo o relato de torcedores da Gaviões, a forma como o Rodrigo Garro se colocou foi muito corajosa, porque ele meio que enfrentou os torcedores para sair em defesa do elenco, afirmando que todo mundo treina pra caramba, que os caras são super dedicados, que não há atrasos de horário, que ninguém tá dando migué, que ninguém tá se esforçando menos do que deveria. São dificuldades normais de um campeonato ou de campeonatos super difíceis disputados no Brasil. E essa personalidade / coragem do Rodrigo Garro foi muito bem avaliada por torcedores, por lideranças da Gaviões da Fiel, que entenderam que o argentino que acabou de chegar e nem estava sendo cobrado, foi muito homem, teve uma atitude muito positiva ao pedir a palavra e sair em defesa do restante do elenco. Atleta contratado por 7,5 milhões, tem oscilado entre bons e maus momentos. Já está muito claro que ele bate muito bem na bola, que tem muita qualidade, mas ainda pode ser melhor aproveitado. E essa atitude dele acabou chamando a atenção. Ainda sobre o Corinthians, queria contar que a Justiça de São Paulo já condenou o Timão a pagar R$1.800.000 a Juliano, o ex-meia do Timão, que hoje joga no Santos. Foi à Justiça para cobrar 8 meses de direitos de imagem atrasados. A Justiça determinou esse pagamento. Se o Corinthians não cumprir, vai ter uma série de punições. Para arrematar,
Gustavo Henrique, Igor Coronado e Yuri Alberto devem desfalcar o Timão contra o Fortaleza na noite desse sábado. Os três até fizeram exercícios com bola, mas ainda não têm a mesma condição física dos demais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque Rubão está fora do Corinthians. Como fica o departamento de futebol a partir de agora? Questões dentro de campo. O Paulinho deve renovar? Tem a volta de Garro para este sábado e muito mais a partir de agora nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Eu estou atualizando aqui as notícias do Corinthians, já era para ter feito isso, me perdoem aí o atraso em algumas situações, porque realmente não consegui gravar nos últimos dias. Mas estou aqui para trazer a informação para você, né, de que você já deve saber, o Rubão, o Rubens Gomes, o diretor de futebol estatutário, está fora do Corinthians. Ele foi desligado pelo Augusto Melo, aquilo que a gente já tinha antecipado, já falava disso há umas 2 semanas. O próprio Augusto Melo, na saída do Nabi Abichedi, lá depois do jogo contra o Bragantino, meio que deu a entender isso, quando ele disse que mudaria tudo no futebol. Foi demovido da ideia por alguns dias para pensar, refletir, entendendo que isso poderia gerar algum desconforto maior ainda no aspecto político, porque vocês sabem, né? A eleição no Corinthians, ela recém começou, mas ela já está pensando na próxima candidatura. E aí tem os grupos políticos de oposição, tem o André Sanches movimentando o tabuleiro por fora, sim, isso ainda existe, para, inclusive, construir um movimento para daqui 2 anos já tirar o Augusto e colocar um cara dele lá, mais uma vez, isso é natural, como outros grupos políticos também. E desligar o Rubens Gomes agora faz com que o Rubão se torne, talvez, um membro da oposição. O cara que ajudou ele na candidatura, mas pelo racha político, ele pode se aliar com outras figuras para voltar, inclusive, como candidato a presidente. Olhem como é a política e a política dos clubes. Enfim, o Augusto telefonou para o Rubão para desligá-lo. Efetivamente, ele já não estava comparecendo por um quadro de dengue e também por uma punição do STJD. E agora está completamente fora do Corinthians. O Rubão cometeu algumas barberagens, né, no começo da gestão, aquela história de acabou a farra, né, que incomodou demais o Augusto Melo. O Augusto também estava falando, né? Também estava dando entrevistas, dizendo que ia construir patrocínios bilionários, que ia trazer o Gabigol, aquela coisa toda. Mas essa frase do Rubão, ela já entrou, né, para a história do futebol paulista, né? Uma entrevista que ele deu na Rádio Bandeirantes, eu estava ouvindo no carro os meus amigos lá, o João Paulo Capelanes, Ricardo Capriotti. De repente, quando ele fala aquilo, sabe quando você sente assim, fala, mano, isso vai dar pano para manga. Por quê? Porque ele deu um incentivo, né, aos rivais. Se o Corinthians vencesse tudo a partir de agora, beleza, ele estava salvo. Mas não era uma tendência, né? Começando uma reformulação. Então, no primeiro insucesso e os rivais com a tendência de ganharem títulos, era óbvio que isso ia acontecer. Ainda mais Palmeiras e Flamengo, né? Como é que você fala que acabou a farra do nada, assim? Chega pianinho, constrói primeiro. Não foi o que ele fez. E aí tomou muita pancada, não só externamente, mas internamente, conselheiros. Aí deu a briga com o Romeu Tuma Júnior, lá o presidente do conselho, que criou comissões para fiscalizar o futebol. O Rubão não gostou disso, e aí deu esse racho, o Augusto ficou no meio, desligou o Rubão. O Rubão não gostou do telefonema, porque digamos assim, ele entende que merecia um tratamento melhor. E aí na sua carta de despedida, caiu atirando, né? Disparando para todo lado. Diz o seguinte: a única explicação dada foi a pressão que ele diz sofrer. Estranhei, pois tenho consciência que uma decisão como essa agita ainda mais o clube. Já conturbado pelas recentes notícias sobre comissões de patrocínio, aí tem um intermediário lá da patrocinadora Master, né? Permuta de colchões, aqui ele dá uma cutucada, né? Resistência à contratação de CEO e volta da equipe sub-23. Aliás, nunca deixei de questionar questões como essas, o que não deve ser ou não deve ter agradado algumas pessoas. Pior, justamente no momento em que o nosso time consegue reagir e vencer 2 jogos seguidos e tudo mais, mas aí tudo bem, né? Isso acontece lá e cá. Alimenta a estranheza também o fato de nos últimos dias eu ter defendido a gestão publicamente, uma vez que a diretoria e o próprio presidente concordaram em nossa última reunião que era necessário impedir o avanço das comissões, pelo menos da forma como foram feitas. Então ele diz que o Augusto estava com ele nessa, digamos assim, contrariedade com as comissões do Romeu Tuma Júnior.
Enfim, na condição de presidente e responsável pelo que acontece no clube, Augusto Melo tem todo o direito de escolher as pessoas com as quais quer e não quer trabalhar. Rubão está fora e como fica o departamento de futebol agora? Bom, o aspecto político ainda vai ser bem detalhado. Na sequência, a gente vai ver movimentos do Rubão e dos grupos políticos que ele vai apoiar ou que apoiarão ele, provavelmente se mexendo para buscar alguma coisa no sentido de poder dentro do clube. Mas, afora isso, o Fabinho Soldado, que chegou com plenos poderes, inclusive engolindo o Rubão, definindo contratações, contratou o Antônio Oliveira, regularizou o Rodrigo Garro, contratou o Mateuzinho, que, enfim, o Rubão fez aquela barbeiragem de contratar, não contratando, deixando o moleque treinar, vazou para todo mundo e ele não tinha nada assinado, ele voltou para o Flamengo. Um mico danado, mas foi lá o Fabinho Soldado chegou, até porque veio do Flamengo. Não, peraí, empréstimo não, vamos resolver definitivo aqui, ó, me dá isso aqui, papapá, resolveu. O Fabinho Soldado começou a resolver todos os problemas que o Rubão tinha criado e que o Augusto não estava conseguindo resolver. E o Fernando Alba, que é um diretor adjunto, os dois vão tocar a pasta, não vai ter diretor estatutário definido por enquanto pelo Augusto, sabe por quê? Porque esse cara, provavelmente, se definido, viria de algum grupo político que já estaria de olho na candidatura. Então, o Augusto não vai dar essa moral para ninguém. Por enquanto, ele vai deixar esses dois tocando futebol, juntamente com ele, evidentemente, né, que se envolve muito nesse aspecto. Bom, vamos falar de dentro de campo? Gente, o Paulinho, falei para vocês aqui, que saiu ovacionado pela torcida, jogou quase 90 minutos, né? Jogou bem dentro das características que lhe cabe, não fez um jogo primoroso do que a gente conhece do Paulinho, acho que ele ainda tem potencial de crescimento, eu acho que ele é um cara que pode ajudar com a lesão do Maicon e o crescimento do Breno Bidon aí, em algum momento ele pode ser um segundo homem, ele pode entrar no segundo tempo, ele tem característica tanto para construir lá de trás como para pisar na área, ele é um cara que pode colaborar. Isso sem falar no vestiário, né? Mas isso eu nem estou colocando aqui, porque só por isso já dava para deixar o Paulinho até o final do ano, para poder mostrar para os jovens o que é jogar no Corinthians, para outros jogadores recém-chegados. É importante você ter esses caras no grupo. Ah, Chico, mas então tem que pagar R$1 milhão para um cara que não joga só para ser um motivador? Não. Inclusive ele já reduziu o salário nessa última renovação, que foi meio forçada por conta da lesão, questão de lei até ele se recuperar. Pois bem, essa próxima renovação, que deve acontecer até o final do ano, com gatilhos para ser renovada por mais uma temporada, provavelmente vai entrar num denominador comum. É claro que você não vai achatar ainda mais o salário do Paulinho, até porque ele está jogando. E ele tem uma história, e ele construiu isso, é mérito dele. Então é óbvio que um jogador assim, ele custa mais. Não dos tops do elenco, mas também você também não vai dar um pastel e um refrigerante para o cara, que é um cara importante. Então eu acho que, né? Pelas informações é isso que está pegando. Agora, nesses 2 meses, o Paulinho quer ficar pelo menos até o final do ano, o Corinthians quer ficar com ele. O que rola é muitas vezes assim, uma pedida aqui, outra pedida ali, não, a gente quer para ficar isso, não sei o quê. Ele tem interesse de clubes do Japão, Turquia, Arábia Saudita, ele tem mercado ainda. O Paulinho tem 35 anos, um cara que jogou no Barcelona, jogou no Tottenham na Inglaterra, seleção brasileira, um cara de muito nome lá fora, mesmo com a alta idade. E ainda joga muita bola, gente. Então, assim, a tendência de renovação do Paulinho, e eu acho que é só a questão de ver o molde, né? E eu sei que o torcedor se incomoda com isso. Não tem que pagar toda essa dinheirama pro cara, não sei o quê. Tá bem, acho que você pode, digamos assim, entrar num acordo, vamos te pagar isso, vamos te pagar aquilo e tal, e o jogador, obviamente, vai buscar uma valorização daquilo que ele entende como ideal, e o clube vai entender se é o necessário. Agora, buscar lá fora, você vai gastar mais, e não vai ter um cara com a identificação como ele. Acho que pode buscar mais volantes, pode buscar um outro cara, mas eu particularmente não abriria mão de um cara como o Paulinho, pelo menos até o final do ano. É um ano de reconstrução, é um ano de reformulação, de muita gente nova chegando, de muitos jovens sendo aproveitados, e um cara desse do elenco, ele é fundamental para fazer a transição. O Cássio também, e o Cássio vai ser importante, mas o Cássio está numa transição até mais complicada. Então, tudo bem, que bom que tem o Cássio, o Fagner. Acho que embora a gente critique muito o Fagner pelo comportamento dele dentro de campo, sei que ele é uma liderança positiva dentro do vestiário, pela história que ele tem no clube. Então você ter essas figuras como Cássio, Fagner e Paulinho, eu acho que é fundamental. Jogo contra o Fortaleza, dificílimo.
O Corinthians precisa vencer o segundo jogo seguido para dar uma respirada na tabela, depois da sequência ruim. É importante para continuar o trabalho depois das trocas que o Antônio fez no time, né? A começar pelo gol. Então ele define o Carlos Miguel como titular e no último jogo, então, ele foi absolutamente fantástico e determinante. E aí você tem o Breno Bidon também se afirmando, o Wesley da mesma forma. O Yuri Alberto e o Igor Coronado chegaram a aquecer com bola no último treinamento da sexta-feira, mas eles seguem de fora. Então o escopo do ataque vai seguir o mesmo, já que o Pedro Henrique ainda está machucado. O Romero como falso 9, que está bem apagado jogando nessa função, pelo menos nos últimos jogos, com o Wesley e o Gustavo Mosquito, que está ganhando uma sequência aí até pela lesão ou pelas lesões dos seus companheiros. O Pedro Raul fica como uma alternativa para segundo tempo. O Hugo talvez retome a condição na lateral, porque o Matheus Bidu deixou muito a desejar no último jogo. Da mesma forma o Mateuzinho, porque o Fagner deve ser o titular normalmente. E aí o Bidon também afirmado ali no meio, com a volta do Rodrigo Garro. Falamos do Paulinho, né? Paulinho deve voltar para o banco de reservas, o Garro reassume a condição de titular, ele só cumpriu suspensão contra o América na Copa do Brasil, então ele retorna automaticamente, e aí você tem Ranieri, Bidon e Garro, que é o melhor meio-campo possível nesse momento. O Garro, o cara criativo, o Bidon, o cara que dá a dinâmica, e o Ranieri, aquele pitbull que corre o campo inteiro. E na defesa, o Gustavo Henrique volta a ficar à disposição. Claro que ele teve um quadro de dengue, então daqui a pouco ele demora um pouquinho para readquirir a forma física, mas eu acho que mesmo que ele estivesse 100%, ou mesmo quando estiver, ele seguirá no banco. Porque o Kaká me parece ter assumido a condição de titular, não só pelos gols dos últimos jogos, pela segurança que ele dá e também por essa questão ofensiva, né, que hoje lhe garante uma vaga no time. Acredito que o Kaká, até pelas entrevistas, um cara que está parecendo bem à vontade, maduro, tá muito feliz de jogar no Corinthians. Eu acho que, cara, ele aproveitou a chance. É uma fatalidade, né? O Gustavo Henrique teve um quadro de dengue e teve que sair, ele jogava até pelo nome, pela representatividade, né? O cara vem da Europa, depois de jogar aqui por Santos e Flamengo, bem, né? Um jogador jovem ainda, com grande potencial, você traz para ser titular. E o Kaká veio que meio que assim, estava emprestado para o Atlético Paranaense, por um time japonês, não, troca o empréstimo, traz para cá, não sei o que, não está sendo utilizado lá, beleza e tal. E chegou, cara, chegando. E aí, futebol é isso também, né? Então o Kaká hoje, para mim, ele é titular do Corinthians, assim como o Carlos Miguel, assim como o Breno Bidon, assim como o Wesley, e os demais, né, vão construindo essa condição, mais uma oportunidade para a gente ver nesse jogo contra o Fortaleza. Então tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas do mercado da bola a respeito do Timão. Muitas informações aí tragas pelo jornalista Jorge Nicola e Chico Garcia, que trouxe informações pra gente em primeira mão. Pra você não tá perdendo nada, já deixa seu like, se inscreve no canal caso não for inscrito e segue pra mais. Valeu? Agora eu tô ficando por aqui. Lembrando você... quase morri aqui com soluço. Mas enfim, lembrando vocês que hoje tem Coringão e Fortaleza, tá? Pra mim 2-0 Coringão em cima do Fortaleza, tranquilamente aí. O Coringão atravessa aí o Leão lá do Ceará. Valeu? E deixa aí também o seu palpite, quanto você acha que o jogo vai ser. Deixa aí no comentário a sua opinião. Agora eu tô ficando por aqui, um grande abraço no coração. Fui.